Sejam muito bem-vindas ao Pod Só Pra Elas. Superar o que parece ser insuperável, fazer disso uma forma de influenciar outras pessoas e se tornar referência naquilo que te traz um propósito de vida para outras mulheres. Esse é o nosso assunto de hoje. Jaqueline, eu já estou emocionada. Ai, nem me fala, eu vou chorar. Nós vamos chorar hoje de novo? Ai, meu Deus. Meu coração está Não. muito feliz e grato, como sempre, porque as histórias que nós temos trazido aqui são histórias de profunda reflexão, de profunda influência e transformação. E hoje, ela que eu vi pequenininha, que mora no meu coração desde sempre, é um prazer recebê-la aqui, Roberta Rocha. Seja Oi, muito gente. bem-vinda ao Pod Só Pra Elas. Já estou emocionada com essa prévia que você nos deu. Sinta-se à vontade. Fala sobre um pouquinho sobre você, sobre a sua influência, sobre esse momento lindo de te receber aqui no Pod Só Pra Elas. Oi. Seja bem-vinda. Obrigada, querida. Primeiramente, eu agradeço pelo convite. É um prazer estar aqui e rever a Simone, conhecer você também, Jaqueline, correto? Isso. Prazer conhecer vocês também. Meu nome é Roberta, eu tenho 27 anos. Hoje eu estou em tratamento oncológico devido a um câncer de mama. Já terminei as quimioterapias, mas sigo em tratamento. Sou estudante, faço faculdade de Engenharia Civil no Rio de Janeiro. E digital influencer, obviamente, que é uma rotina que eu venho seguindo, né? É um trabalho que eu venho fazendo desde que eu resolvi iniciar o processo de emagrecimento e compartilhar nas minhas redes sociais. Roberta, que bacana esse primeiro momento nosso de conversa, né, que antecede ao Pod Só Pra Elas. E eu fico impressionada como que você cresceu, literalmente, né? Você sempre foi expansiva, sempre foi sorridente, sempre foi alegre, desde quando eu te conheço. E aí a gente vê que isso tem se tornado um propósito de vida como influencer. Conta um pouquinho para nós como é que isso aconteceu. Você foi para o Rio, conheceu o Fogal. Oi, Fogal, tá ali, tá, gente? Casado. O Fogão é casado. Então, a Simone me conhece desde criança, né? Você fazia unha com a minha mãe. E eu sempre fui muito assim mesmo, uma pessoa muito expansiva. Sempre gostei muito da comunicação. Me estranha hoje em dia eu pensar por que que eu não fui para a área da comunicação na faculdade. Mas eu também gosto muito da engenharia, gosto muito de exatas, né? E assim, eu sempre gostei muito de participar de eventos, desfile, eu já participei, então eu já fui Miss Negra da cidade em 2016. Já participei de diversos outros desfiles, sempre gostei muito dessa parte de. Ah, querendo ou não, antigamente era. Hoje em dia tá na mídia, né? Mas assim, sempre estava aparecendo de alguma forma. Sempre gostei muito disso. E aí, durante um tempo, eu estava focada em estudar, melhorar de vida, estava muito focada nisso. E na época eu também estava gostando muito da área de exatas, da área de construção. Foi quando eu fiz o pré-ENEM aqui em Murié mesmo e comecei a me dedicar muito nos estudos para eu passar numa faculdade federal. E aí eu passei no Rio de Janeiro, né? Eu faço hoje engenharia civil, estou quase terminando, aliás, faltam 4 matérias para eu me formar. Bacana, parabéns. E aí eu joguei, né, a minha primeira opção para a Faculdade de Engenharia Civil no Rio de Janeiro e fui na cara e na coragem. O primeiro momento, né, eu era solteira, não tinha ainda fogão casado e eu fui sozinha para lá, sem nenhum familiar nem nada. Eu vi um quarto alugando na internet, enfiei no ônibus com uma malinha e fui embora para lá. Passei muito aperto no Rio, porque a vida também de uma pessoa que tenta viver sozinho em cidade grande não é fácil, tá? Já assim, já me perdi no Rio, e isso daí era o mais tranquilo de todos, que depois a gente se acha. Mas assim, já passei por várias situações que é muito complicado, assim, passar lá no Rio. Nunca passei fome, porque eu também falo assim,
toda a minha trajetória de vida, eu sempre falo que poderia ser pior, mas Deus sempre, tipo, me levou a passar por essa situação, talvez para eu amadurecer, Uhum. mas sem a necessidade de passar tanto aperto assim. Então, nunca passei fome, nunca dormi na rua, mas assim, já quase fui dormir na rua, sabe? Eu fui já expulsa de um dos quartos que eu morei por uma coisa desnecessária. Já passei muito aperto, mas sempre no final tinha um caminho ali, uma luz no fim do túnel para eu passar. E eu falo que é assim até hoje, sabe? A minha vida poderia ser pior, mas ainda assim tem sempre uma luzinha para E seguir. por que que você decidiu por engenharia? Conta para nós. Apesar de você gostar das exatas, né? Como que foi isso para você? Falar assim, não, vou fazer engenharia, vou cursar uma faculdade federal e sobreviver a tudo isso até chegar aqui. Eu queria muito uma faculdade federal. Isso era um Uhum. desejo muito grande meu, Sim. sabe? Eu estava numa época que eu estava tentando passar em concursos públicos, estava fazendo pro Exército, pro Corpo de Bombeiro, esses tipos de concurso que eu queria muito na época. E junto do pré-ENEM. Aí foi chegando no final do curso, eu ainda não sabia o que que eu queria, até eu sentar e falar assim, o que que eu realmente gosto. Eu gostava muito dessa parte de obra, sabe? Eu tinha um Legal. gosto muito grande, ainda tenho um gosto muito grande por isso. Eu gostava muito de exatas, então eu pensei em unir a engenharia por exatas, né? Uhum. Eu fiquei entre engenharia e arquitetura, e aí eu pensei, vou para a área da engenharia, porque assim, eu gosto de desafios. Eu acho que a engenharia civil, ela é um espaço que é muito masculino, então assim, a gente precisa levar as mulheres para espaços que a gente acha que a gente não pode. Muito Então bom. assim, para mim foi um desafio, sabe? Entrar na engenharia enquanto mulher, engenharia civil principalmente, né? Enquanto mulher e trabalhar com homens, assim, então assim, para mim isso era tudo uma questão de um desafio junto Sim. com um gosto particular que eu tinha. E aí eu meti a cara e fui e deu certo. Esse processo demorou quanto tempo? Eu fiz o pré-ENEM, eu passei, né, no ENEM de 2018, mas eu me formei em 2016, então eu fiz ENEM de 2016, não consegui, fiz de 2017 também não. Aí no de 2018 eu falei, vou fazer um cursinho. Eu morava num bairro que se chama Padre Tiago, né? Uhum. É um bairro do Pró Moradia. E aí, esse bairro, de vez em quando, eles têm alguns eventos que ajudam os alunos de lá. E aí, tinham duas vagas para os alunos de lá do Vale Verde, Padre Tiago, eu chamo de Vale Verde, Uhum. que se eles fizessem uma provinha, né, lá no Equipe, na época era Equipe, e tivesse notas boas, os melhores alunos de lá, os dois melhores, iam ganhar uma vaga 100%, uma vaga 100% integral, né? Para fazer um cursinho para Enem lá. E aí eu passei em primeiro lugar, e junto Parabéns. comigo foi a Nicole, uma amiga minha, a gente fez esse pré-ENEM lá. E aí eu aproveitei o gancho, estudei muito, vi que eu tinha potencial e meti a cara nesse ENEM, tirei quase 1.000 na redação, tirei 960, 940 na redação. Isso me ajudou muito, né? Alavancou muito os meus pontos para eu ir para a faculdade que eu queria. Aí eu joguei a primeira opção lá onde eu fiz, e assim, e é engraçado que eu não sabia para onde eu iria, eu sabia que eu iria para fora. Eu falei, eu não vou ficar em Muriaé porque eu queria uma federal. E aqui a federal que tem, que é o IFET, não tem engenharia civil, né? Então eu falei, eu vou fazer uma federal, não importa a cidade, mas eu vou. Aí eu joguei a primeira opção para o Rio, porque eu já conhecia o Rio de Janeiro, já fui algumas vezes passeando para lá. E a segunda opção eu joguei em Vitória, Espírito Santo, porque eu também conhecia Vitória. Aí deu certo o Rio de Janeiro, era um lugar que eu queria muito, e eu fui. Logo depois que eu estava matriculada lá, já estudando, eu passei no ProUni na Faminas, fazer engenharia civil aqui na Faminas também, mas como eu já estava matriculada, eu já tinha na minha cabeça que eu queria uma cidade maior, eu queria fora. Eu falei, vou ficar, a gente tem que ter peito e vamos Experiência, embora. né? Foi nesse momento que surgiu o amor da sua vida? Diga-se para nós, porque esse Fogal casado, ele é muito amigo, muito companheiro, né? E aí você Verdade. já vem com essa história de superação, de chegar lá, passar todas as suas dificuldades. Como é que aconteceu esse grande amor? O Fogal, eu conheci ele no ano da minha faculdade, mas na minha cabeça ele era só meu amigo, eu não queria ficar com ele de jeito nenhum. Ele São era melhores. só ele era só uma amizade
que eu conheci numa festa, na época tinha Tuxê aqui em Muriaé, não sei se vocês lembram. Ele estava trabalhando na festa e eu fui com uma amiga minha que namorava o DJ que ele trabalhava. Mas assim, na época ele virou só amizade. Aí deu a pandemia, né? Aí na pandemia eu vim do Rio pra cá, porque o fogão é daqui de Muriaé mesmo, né? Aí eu vim do Rio pra cá porque não tava tendo mais aula na faculdade lá. E aí eu vim pra cá pra não ter muitos custos, né? O custo de vida daqui é mais barato. Aí eu voltei pra Muriaé e aí durante a pandemia, já no finalzinho da pandemia, eu conheci o Fogal Casado, né? Ele não era casado não, gente, tá? Ele era solteiro na época. Mas eu conheci o Fogar, conheci não, né? A gente foi se reaproximando, porque eu já conhecia. E aí deu certo. Da pandemia, querendo ou não, as pessoas estavam ficando muito em casa, a gente resolveu ficar junto. Até que dali, acho que foi 2020, de 2020 pra cá, a gente vem seguindo um Então já tem relacionamento 6 de... anos em Fogal. Vai fazer 6 anos que esse legal. ano. Bacana, parabéns para vocês. Parabéns. E a gente vê que depois disso também você me contou que veio aquele momento de alto grau de estresse, aquele movimento todo onde você ganhou muito peso, E isso né? foi E aí, justamente na e pandemia. foi nesse movimento que você trouxe para você um olhar interno. Como que foi isso? Eu demorei até para me olhar internamente, porque eu comecei a engordar na pandemia mesmo. E antes eu pesava em torno de uns 70 quilos, eu fui para 115 quilos, foi quando eu resolvi reagir. Mas eu demorei muito tempo, sabe? Eu negligenciei muito a minha saúde Sim. e isso não é correto. Até porque vinha uma quantidade de estresse muito grande, né? Essa pressão Exatamente. sobre você, né? Sim, sim, exatamente. Assim, já tinha, eu sinto que eu já estava engordando, mas bem devagar, quando eu estava longe da minha família, porque justamente o que eu falei, morar em cidade grande e ainda mais passar os perrengues que eu passei, não é fácil. Era uma vida muito corrida, eu fazia tudo sozinha, e aí aos finais de semana eu vinha com muita frequência em Muriaé, para eu conseguir trabalhar. Eu fazia sobrancelha aqui no final de semana, dava no domingo à noite, eu voltava para o Rio para minha rotina da faculdade. Então, assim, era realmente estresse que eu sofria no Rio e a minha pele empolava, eu via que isso estava externalizando já, sabe? E aí, durante a pandemia, foi o boom de eu ter engordado, todo mundo dentro de casa, era, sedentarismo, você não podia ir na rua, não podia ir numa academia, né? E tudo mais. Então, eu fui engordando, engordando, aí eu fui morar junto com o Vogal. Começo de relacionamento. Todo mundo quer fazer uma coisa diferente, né? Uma janta, um lanche que pede, Nunca vi uma comer coisa tanto assim. casal, gente. Come Nossa, mãe. muito. Se Casal come você mesmo. vai Casal começar um adora comer. relacionamento, foge dessa coisa, tá? Vai comer uma coisa diferente, come pepino com alface, pelo amor de Deus. Não pede o cachorro, porque Muriaé também é perdição, né, gente? Tem muita E coisa de muita comer em macarronada, Muriaé. pizza, essas Muito coisas, início de relacionamento carboidrato. é bom, né? Sim, é muito bom, mas o Muriaé só tem prejuízo ele comida, vem. gente. Nunca vi isso. Verdade. E aí eu. Calma, dois esquecimentos. Não, e aí eu fui engordando, aconteceu da faculdade dar um sinal pra gente de que as aulas presenciais iam voltar. Aí a gente correu às pressas pro Rio e eu fui deixando a minha saúde de lado. E aí eu já estava bem gordinha nessa época e voltei para a faculdade, estava muito sedentária e fui ficando na faculdade, estudando, estudando, mais estresse ainda, porque aí parece que foi voltando a aula presencial, a gente foi lidando com os professores que eram mais rígidos, e aí isso vai estressando mais a gente. O Rio de Janeiro eu saía de casa antes das 8 da manhã e voltava para casa quase 11 horas da noite para repetir isso no dia seguinte. Então, assim, foi muita correria até que em 2025, eu falo 2025? Não, final de 2024 para 2025, eu falei, não, chega, eu preciso dar um jeito na minha vida, eu já vou fazer 26 anos, era isso mesmo, eu já ia fazer 26 anos, e eu não estava com o corpo que eu não gostava de tirar foto, eu não gostava de tirar foto nem de rosto mais, porque, assim, eu acredito que quando você é uma pessoa que já vem, por exemplo, da adolescência ou da infância, gordinho, você aprende a gostar de você de uma certa forma, entendeu? Porque você já está habituado com isso. Mas quem estava magra e passa por esse processo da obesidade, sente muito isso, isso afeta muito a autoestima. Eu acho mais do que uma pessoa que já vem com a obesidade da infância, né? Já vem carregando isso, que a pessoa vai aprendendo a se olhar de algumas formas. Sim.
Agora, para mim, que era uma coisa muito recente, tipo, foi um período de 2, 3 anos que eu fiquei obesa, eu ainda me estranhava muito no espelho. E aí eu sofria muito para procurar roupa. Eu tirava foto escondida atrás do fogal, achando que o fogal, magrinho daquele jeito, ia me esconder, ou que eu ia ficar mais magra por isso. Eu tentava achar estratégias que não cabia para mim, sabe? E aí eu parei para pensar, eu falei, olha, eu não tô gostando de mim, eu não gosto, isso daqui não é eu, sabe? Eu não gosto da pessoa que eu vejo no espelho, eu preciso buscar a Roberta que eu era antes, porque eu era muito vaidosa, eu gostava muito de me cuidar, gostava muito de me vestir bem. Eu já estava numa fase que eu estava vestindo o que cabia, então assim, estava me fazendo mal, Sim. particularmente. E aí eu fui procurar o médico, e junto disso, mais uma negligência. Quando eu decidi procurar um médico, eu já estava há 1 ano sem menstruação, por conta dos hormônios irregulares junto com a obesidade. E aí eu procurei a médica para, assim, a minha justificativa para ela foi isso, de que eu já estava quase 1 ano sem menstruar, então eu estava querendo rever isso, mas era todo um conjunto, sabe? Uhum. Aí eu procurei uma médica e ela me disse que eu tinha síndrome do ovário policístico, e isso que justificava a obesidade, né? Por conta esse ganho de peso muito rápido. Em menos de 1 ano eu ganhei 30 quilos na época. Então é importante nesse momento, quando a mulher ela está vivenciando um alto grau de estresse, que ela pare e se olhe. Sim, isso é Porque se muito você não importante. se olhar, quando você não se olha, quando você não se observa, quando você não entende o seu corpo e negligencia, né, como você falou, essa negligência traz para nós sérias consequências, concorda comigo? Concordo Porque plenamente. aí naquele momento provavelmente você já estava cansada, né? Você já Sim, estava, o sono já estava ruim, as coisas, além da autoestima, eu né? não aguentava varrer um cômodo de uma casa sem sentir Sim. uma dor absurda na lombar. Eu sentia dor no joelho, dor na lombar, eu não aguentava andar. Tipo, a gente morava numa comunidade e aí tinha uma rua a percorrer. Para mim, a rua, aquela dali era a maior rua do mundo, era maior do que a rua Uhum. Genuíno Escoparo aqui no bairro Santa Terezinha. E eu, assim, cada vez que eu caminhava nessa rua, eu tinha que parar algumas vezes por uma dor insuportável na lombar que eu sentia. E era isso tudo devido ao peso que eu estava, o excesso Uhum. de peso, né, prejudicava a minha saúde emocional e a física também, entendeu? Era dor no joelho, dor na lombar, eram vários tipos de dores na coluna, no alto da coluna. Eu tinha uma corcunda Uhum. enorme aqui, né, no alto por conta do excesso de peso também. Então, assim, eu vi que realmente a negligência ela prejudica não é só na autoestima, mas também no físico, né? E aí foi por conta de toda essa minha irresponsabilidade, mas querendo ou não, assim, tem uma parcela de culpa minha, mas também tem condições psicológicas que envolve isso, né? Uhum. Então, assim, eu não acho que é 100% de culpa só de atitude minha, mas uma consequência que foi acumulando ao longo dos anos, né? É aquilo que eu falo, né? A nossa história não nos define. É o Verdade. que nos define a decisão em fazer diferente. Então, nesse momento que você falou, não, preciso ir ao médico, preciso ver o que está acontecendo, teve apoio do seu esposo, Sim, né? Todo esse movimento de não, é hora de mudar, é que traz para você o verdadeiro resultado. Como é que foi isso? pois Foi aí é. que surgiram as corridas, foram aí que surgiram as influências? Como é que foi? Conta pra gente. Aí eu decidi emagrecer e procurei um endocrinologista Uhum. para ele falar comigo a respeito desse processo de emagrecimento. Aí a médica disse que por conta da SOP eu precisaria de fazer um tratamento para emagrecer, porque de forma saudável a gente já havia tentando e eu não estava conseguindo. Aí Uhum. foi quando eu comecei a fazer o uso de medicamentos, né? Até antes eu fiz alguns medicamentos de comprimido até eu recorrer ao Ozempic. E foi Uhum. aí que eu comecei a emagrecer, foi aí que eu comecei a ver resultado, foi aí que eu emagrecendo, a minha autoestima foi voltando. E junto disso, que eu vi que a minha autoestima estava voltando, eu falei, vou voltar a fazer uma coisa que eu gostava muito. Quero compartilhar minha vida nas redes sociais. Eu compartilhei durante a pandemia alguns vídeos de maquiagem, beleza, essas coisas assim. E aí eu falei, eu preciso voltar a compartilhar a minha rotina nas redes sociais, porque era uma coisa que eu fazia por gosto. Uhum. E aí eu falei, vou postar sobre esse processo de emagrecimento. E aí eu fui postando sobre esse processo de emagrecimento, compartilhando. Eu tinha poucos seguidores, eu tinha uns 3 mil e poucos seguidores. E
foi dando certo, sabe? Foi aparecendo umas pessoas ou outra. Aí, junto desse emagrecimento, eu fui fazendo, corrigindo a alimentação, né? Passei por essa reeducação alimentar, me cadastrei na academia, assim que eu comecei a tomar o medicamento, porque também só o medicamento não ajuda, não adianta. A Ah, gente obrigada. precisa fazer exercício físico, Com certeza. tá? Experiência própria. Eu tentei, assim, 3 semanas que eu tava no processo de emagrecimento, tentei emagrecer com remédio, só o remédio, mas não dá certo. É porque é um conjunto, né, Roberta? A gente É, sempre Fora que fala você isso, fica né? flácida, você fica assim, a autoestima, ela exatamente. não Eu ajuda perdi também. 50 quilos, eu não fiquei, a minha barriga não é flácida. O meu braço era para ele ter ficado muito mais flácido pelo tanto de peso que eu perdi. Foi uma 50 bariátrica quase. quilos. Foi Uma 50 quilos bariátrica, que é eu isso que eu ia perdi. falar. Mas a academia A academia A ajuda. ajuda. academia ajudou, e aí eu firmei na academia. Assim que eu comecei a emagrecer, eu firmei na academia, treinava direitinho. Não é Uhum. só ir na academia, é fazer exercício físico mesmo, sabe? Com constância e com garra. E aí eu fui associando isso a tudo, nutricionista, endocrinologista, educação física. E aí eu acho que quando você entra na academia de coração aberto, Uhum. sem só entrar lá de fone de ouvido e sair de fone de ouvido, você começa a fazer amizade. E aí, quando você cria vínculos com pessoas que treinam, você toma gosto pela academia. Isso. Verdade. Nós Assim já como... temos falado sobre isso aqui, né? O Exatamente. relacionamento é muito Relacionamento importante, ajuda. né? É tudo, a gente se influencia num relacionamento amoroso, sabe? A gente tem a nossa personalidade. Uhum. Quando a gente tá começando a se envolver com uma outra pessoa, se a pessoa gosta de rock, a gente começa a ter apreço pelo rock. Por quê? Porque é de tanto ouvir a pessoa que tá do nosso lado ali, a gente começa a ampliar os nossos gostos. E aí, Sim. quando você entra na academia, você faz amizades com pessoas na academia, você desprende dessa coisa de, eu não gosto de ir Eu fui pra na força academia. do ódio. Exatamente, sabe? Não tem isso. É Porque aí sobre você isso. começa a ir para ver os seus amigos, e aí os seus amigos lá dentro começam a te desafiar, você treina junto, você faz Uhum. amizade com os professores. E aí eu, dentro da academia, comecei a criar vínculos com o pessoal que gostava de correr, até o dia que teve uma corrida da academia, eu fui convidada a participar, e aí foi eu e o Fogão na minha primeira corrida de rua, né? Que foi muito, assim, bacana, porque aí você fez mais amizades, se faz, né, mais amizades ainda. Foi a partir daí que eu falei, cara, que legal, sabe? Você expandir essa coisa só de ficar dentro da academia, você correr na rua, você, além de fazer mais amizades, você vê a natureza, você se desafia seu corpo, sabe? É Uhum. um hobby que você tende a gostar. E não precisa ser só a corrida, né? Tem outros eventos de rua que você também pode fazer em prol da E saúde. foi Acho que aí que quando você. você. Desculpa, Tassi. Mas é de quando você junta com as pessoas que têm o mesmo propósito, é tão legal isso, né? É. Eles falam, quem mistura com porco, farelo come. Aí eu fico pensando, quem mistura com pessoa fitness, come aveia, chia, fruta. Muito bom. E eu fico pensando assim, esse movimento, né, que gerou a sua reestruturação e a sua força para combater a obesidade, é a mesma força que você traz hoje para combater o câncer? Eu acho que até mais, tá? Essas amizades, essa alegria, esse Sim, sorriso. sim. Na época que eu estava passando por esse processo de emagrecimento, eu criei vínculos com os meus amigos do Rio, por conta de eu treinar lá, né, e viver lá. Só que por eu compartilhar a minha vida na internet, isso começou a expandir aqui em Muriaé, que eu já tinha os meus seguidores aqui de Muriaé, por Uhum. ser daqui. Começou a expandir aqui em Muriaé também. E aí eu vi que começou a criar umas meninas, né? O meu público é muitas mulheres. E aí quando eu vinha visitar aqui, eu via que tinha um grupo de mulheres que gostava de me acompanhar, que estava também pegando força sobre esse processo de emagrecimento que eu estava Se enfrentando, inspirando em se você, né? inspirando. Nós temos falado, as nossas histórias inspiram, e Inspira. essas inspirações, às vezes a gente não tem noção, né, de como Verdade. que a gente inspira outras mulheres, né? E aí quando eu vinha pra cá, eu comecei a passear na rua, né, durante o dia. E aí eu recebia muito carinho de muitas mulheres. Comecei a marcar alguns eventos. Falei, vamos correr no asfalto, vamos fazer 10 quilômetros, vamos fazer 5 quilômetros, vamos correr no centro, que tem o percurso do centro, e depois fazer um café da manhã, sabe? E aí eu fui vendo que foi dando uma turma boa, umas meninas legais, a gente foi criando muitos vínculos. E aí eu descobri o câncer durante esse processo. Eu estava recebendo muito amor
por conta do emagrecimento, e isso fez total diferença nesse processo. Obviamente, estava recebendo amor do fogão da minha família, mas assim, eu também acredito que a amizade também tem um papel muito importante durante esse processo. E aí, eu resolvi não compartilhar a princípio com as meninas daqui de Muriaé sobre o meu tratamento. Eu compartilhei com as minhas amigas do Rio, porque eu via elas todos os dias lá. E, obviamente, quando eu faltava, tinha uma que mandava mensagem: Oi, por que que você não veio hoje? Você vai vir que horas? Eu tô querendo saber, cadê você? Você não vai treinar? Por que que você não vai treinar? E o bom da amizade da academia é isso, porque eles pegam no pé severamente, né? E aí eu compartilhei com as minhas amigas do Rio, porque era assim, todo dia que elas me viam. Então, como é que eu ia chegar na academia no dia seguinte com o olho inchado de tanto chorar, sem contar o que que eu tava passando, né? Como é que foi isso? Elas me acolheram super, eu marquei uma pizza com elas, né? Elas me acolheram, me abraçaram, foram também, assim, uma rede de apoio maravilhosa no Rio de Janeiro enquanto eu estive lá. Me aconselharam também. As minhas amizades já eram pessoas mais velhas do que eu. Talvez, assim, a minha amiga mais nova da turma tinha 35 anos. Acho que a Joana tem 35 anos. As outras já eram casadas, já tinham filhos, então já eram mulheres maduras e eu garotinha no meio delas, né? Então, assim, para mim, ouvir conselhos de mulheres mais velhas foi muito importante. A minha mãe sempre me ensinou isso, a seguir, ouvir conselhos de pessoas mais velhas do que eu, porque a pessoa já tem uma experiência de vida, já passou por algumas coisas, às vezes não passou pela mesma coisa que eu, mas tem uma forma de contribuir com algum conselho, Sim, né? Uma visão diferente, né? Isso. a experiência, né? É. Eu falo sempre que as pessoas mais velhas que a gente, se elas não saíram do lugar que elas estavam, pelo menos elas têm uma bagagem para nos oferecer, né? Exatamente. E eu resolvi não compartilhar com as minhas amigas daqui de Muriaé, não porque eu não confiava nelas, pelo contrário, né? Confiava muito, mas é porque eu estava enfrentando esse processo e aí eu pisava em Muriaé com o intuito de espairecer a cabeça, eu não queria Uhum. ficar lembrando disso o tempo inteiro. Então a gente marcava beach tênis, marcava corrida, eu sabia que eu já estava com câncer, até porque às vezes que eu vinha com mais frequência em Muriaé, elas estranhavam, perguntavam por que que eu estava vindo com muita frequência. Eu não escorregava, né? Falava outras coisas, mas era porque eu ia muito para a fundação fazer vários exames antes de iniciar o tratamento. A princípio, eu ia fazer uma cirurgia lá em setembro do ano passado, Uhum. mas o médico recalculou a rota, né? E aí eu fui marcando muita coisa, parecendo a cabeça com ela. Elas me davam um amor assim surreal. E para mim isso entrava em mim dobrado, porque eu já estava mal. Aí elas me davam um amor e eu ficava assim, gente, é um amor genuíno, porque elas não sabem o processo que eu tô passando, sabe? E elas me acolhiam muito, faziam questão de eu estar inclusa com elas em tudo. Até que o dia que eu fiz a minha primeira quimioterapia, eu contei para elas, logo depois que eu saí da quimioterapia, marquei um beach tênis, louca, né? Fazer a quimioterapia e ir pro beach tênis. Mas a gente chegou lá, a gente fez, acho que no domingo anterior a minha quimioterapia foi na segunda, no domingo. No domingo foi aniversário da Marcelinha, filha de uma das amigas, e aí teve um arroz carreteiro, que sobrou esse arroz carreteiro, a gente levou pro beach tênis, e aí combinamos de jogar e depois comer esse arroz. Aí durante a jantinha que a gente estava fazendo só de meninas, eu conversei com elas e falei que tinha sido a minha primeira quimioterapia, que eu estava com câncer. Ali todo mundo abriu a boca para Oh, chorar. meu Deus. Foi um caos. Porque, assim, foi um momento muito lindo, sabe? Só tava gente e só tava mulheres. Elas me acolheram, todo mundo chorou. Ah, eu tô falando. Ô, povo, Deixa eu eu dar tenho que, pausa. eu tenho que me tratar. Eu choro à toa. Então quer dizer que mulheres apoiam mulheres. Acolhem Se muito. você tem amigas, se você está sentindo falta de quem não está muito presente mais, convide para um café, para o beach tênis, para o arroz carreteiro, Pra mas qualquer faça coisa. algo que mova as suas amigas. Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que quer gravar o seu podcast, que quer tirar suas fotos, seja empresarial, seja com família, sejam muito bem-vindas aos estúdios Bunny. Então, para você, as mulheres foram muito importantes, porque eu tenho visto assim, muitas mulheres que elas estão enfrentando um problema no casamento, um problema de saúde. Já conversamos aqui sobre a perimenopausa,
que é um momento também de muita transformação, às vezes o diagnóstico de um filho, né? Sim, Se tornar uma mãe atípica. E nesse momento, a quem recorrer? sim. Esse momento foi importante para você estar com suas amigas, apesar de nossos pais, dos nossos maridos, das pessoas que estão perto de nós, ter esse grupo de mulheres, influenciar esse grupo de mulheres, ser acolhida por esse grupo de mulheres. Como é que foi isso para você? Olha, eu acho que a amizade, ela é muito importante Sim. durante a vida toda, sabe? A gente já começa o pré-escolar tendo uma melhor amiga. Então, assim, é ironia a gente achar que hoje em dia a gente ainda não precisa de amizade, ainda que tendo filhos, ainda que tendo marido, ainda que tendo a família. Eu acho que a amizade ela é muito importante, sabe? Uhum. Porque, tipo assim, se eu viver a minha vida toda com o marido e eu não tiver umas amigas para espairecer a cabeça, como é que eu vou falar mal do Fogal? Aí, tipo, então fala mal com a sua mãe, mas como é que eu vou falar mal da minha mãe? Vou falar mal da minha mãe com quem? Assim, é uma brincadeira, né? Mas a gente precisa, tem hora, a gente precisa espairecer, a gente precisa sair um pouco da nossa rotina, sabe? A gente precisa ter uma rede de apoio. E não é justamente para falar mal, não. Eu venho passando por esse tratamento, né, que tem me consumido, acho que muito mais do que um trabalho em si, porque é muita coisa, muita loucura. A nossa cabeça, por conta da quimioterapia, não fica boa, a gente esquece muitas coisas. E aí, com o tempo, pelo menos eu senti isso, que devido à minha rotina louca, acaba que as amizades vão se afastando um pouco. Não sei se é por conta dos amigos acharem que, ela tá passando por esse tratamento, não quero atrapalhar, ou então por, em algum momento da minha loucura da vida, por conta dos exames, eu me ausentei e aí acabaram se afastando de mim, os meus amigos no geral, tá? Uhum. Mas eu acho muito importante a gente lembrar dos nossos amigos como um todo, sabe? Entender a situação que cada amigo está passando. Às vezes o amigo que está assim, hoje em dia ninguém está 100% da cabeça, mas às vezes o que está 99, o que está 90, procurar um amigo que está 30 ali para ajudar a dar uma levantada, sabe? A amizade é persistir sim, é você ir atrás, é você falar, tô sentindo sua falta, você sumiu, tá precisando de alguma coisa. Para uma mãe atípica, às vezes, uma amiga que fica meia hora com o filho, que seja autista, que tenha Isso aí. TDAH, para a mãe tomar um banho em paz, isso faz uma diferença, sabe? Chamar uma amiga que está passando por uma rotina louca, por um processo caótico, chamar para tomar um café, para não conversar sobre essa rotina, para ter conversas assim aleatórias, conversas que sei lá, às vezes não faz nem sentido, mas só para espairecer a cabeça, lembrar que às vezes que essa mãe atípica ou que essa mulher que está passando por um tratamento oncológico também tem vida, também sabe conversar sobre outros assuntos, sabe? Eu falo isso outro dia, eu até falei com uma conhecida, falei, não é porque eu tô passando pelo tratamento oncológico que eu só vou conversar sobre câncer, eu sei tomar um café e sei conversar sobre outras coisas Você também. sabe falar sobre Sei engenharia, falar sobre sobre alegria, engenharia. sobre os queriguiguis de mulher. Como Sei é que é? falar mal de Muriel, mas também sei falar bem, sei falar sobre os quiriquiquis, sei falar mal do Fogal, que é muito importante. A gente fala bem, mas é bom também falar mal dele quando ele me irrita. É bom, né? A gente Brincadeira. parece um pouco a cabeça, a Mas é gente bom tem esparecer a essa rede cabeça. de apoios, né? Vamos Sim, aproveitar e falar um pouquinho também dessa rede de apoio, da nossa comunidade só Olha, para elas. Nós somos uma comunidade só para elas, para nós sim, mulheres se apoiarem, né? Estarem juntas. Então você também a quer gente está fazer toda parte? segunda-feira, né, se conversando, trocando Reunindo. ideia, Roberta tendo já é a uns nossa temas. convidada a estar lá sim. Fui conosco. E convidada, tá? assim, Você os também nossos pode participar. esses nossos temas são muito importantes para que a gente possa aprender a crescer. Teremos agora, né, na nossa rota também o evento que é para mulheres. Então, eu acredito que esse movimento, ele é um ecossistema que parte do nosso convívio diário, Sim, mas também parte para um todo. Né? sim, Não há rivalidade. Acabou aquela ideia verdade. de que nós somos rivais, né? De que é muito chato falar de casamento, mas eu estou passando um problema, eu vou contar e vai ficar sabendo do meu problema. Não tem que saber. Porque Sim, talvez a visão do outro vai ser muito maior, igual você disse sobre as suas amigas do Rio, né, que são mais velhas que você. É uma visão diferenciada sobre o seu momento, sobre o seu problema, sobre o que você está vivenciando, exatamente para terapeuticamente você se curar, e cabe né? da parte do outro também saber ouvir, porque, por exemplo, um exemplo, se eu tenho um problema que tá me angustiando e esse problema é o meu casamento, eu não acho certo da parte da amiga que vai ouvir falar assim, ai, não aguento mais ela falar sobre o casamento. Uma amiga, ela compartilha com o outro se o casamento tá
se tá sendo ruim, né? É porque isso tá fazendo mal para ela. Então ela só tá compartilhando uma coisa para liberar um sentimento que às vezes ela tá guardando por muito tempo. Isso. Então, assim, custa a gente gastar o nosso tempo para ouvir, porque um dia pode ser o inverso. Então, às vezes, assim, pode ser você querendo tocar na mesma tecla sobre um assunto que tá te incomodando, e aquela amiga também vai te ouvir no dia que você ouvir ela. Às vezes, né, na busca do conselho. É Às vezes é só só do ouvir. ouvido. É, Exatamente. eu passo muito isso, né, no setting terapêutico, porque como terapeuta eu escuto muitas histórias no decorrer desses últimos 10 anos da minha vida como terapeuta, e eu tive uma mulher que falou para mim assim, eu tenho que pagar terapia, Simone, porque eu estou extremamente sozinha para lidar com essa situação. A situação era um casamento abusivo, né, Sim. fisicamente e emocionalmente abusivo, e ela não conseguia mais compartilhar com as amigas, porque as amigas só sabiam julgá-la. E aí, no final, ela foi para terapia, ela falou assim, e eu falei, ainda bem que você veio, né? Porque sempre há uma solução. E a gente precisa entender que, às vezes, o outro não precisa ser julgado. Sim. O outro só precisa ser ouvido, amado, acolhido, né? E Sim. principalmente nós, mulheres, que somos de acolher. Eu tenho uma amiga, Bianca, ela é de Oi, São Bianca. Paulo. Beijo, querida. Ela é de São Paulo e a gente se conhece há muito tempo porque a gente se conheceu num jogo online, né? A gente já se conheceu pessoalmente, a gente já se encontrou. E assim, a gente segue uma linha de amizade que é o seguinte: ela fala isso, eu também falo. A gente não se fala todo dia, tem hora que a gente fica meses sem se falar. Inclusive, Bianca, me manda uma mensagem porque tem mais de um mês que você não fala comigo. A gente fica meses sem se falar. A gente teve uma época que a gente ficou brigada, 2 anos, mas assim, eu sempre falei muito dela. Eu falei, eu tenho uma. A gente rivais uma da outra durante 2 anos. Eu falava assim, eu tenho uma amiga de São Paulo que a gente não se fala hoje, mas ela é minha amiga, eu amo ela de paixão. E assim, eu tenho um carinho muito grande por ela. E a gente sempre seguiu uma linha de raciocínio na amizade, que é o seguinte, ela fala isso pra mim. Ela fala, amiga, independente do que você vier falar comigo, eu sempre vou passar pano pra você e eu sempre vou te ouvir, porque é muito importante você ser ouvida, sabe? Obviamente tem hora que, assim, né, se eu falar assim, amiga, cometi um assassinato, ela não vai passar um pano pra mim, talvez ela ligue pra polícia, né? Mas é uma coisa assim, se eu falar, ai, amiga, eu tô muito triste por essa situação, ela me ouve, ela me acolhe, ela, no momento em que eu tô com a cabeça quente, ela fala, olha, você tá certa, pode ser que depois ela volte, fale, olha, vamos repensar sobre isso. Mas assim, todo momento que eu pego e falo com ela, eu preciso que você me ouça, eu preciso conversar com você, Ela tá ali. ela tá ali. Eu acho que isso é muito importante da Muito. amizade, sabe? Obviamente, se eu falar, amiga, me dá um conselho, eu tô pedindo um conselho, mas às vezes eu só quero falar, amiga, eu posso contar uma coisa, sabe? Esqueci a palavra que se fala. Externalizar. Externalizar, mas eu queria. Não é essa palavra, mas eu esqueci. Mas é como se fosse externalizar mesmo, né? Desabafar. Uhum. Amigas desabafam, né? E aí eu falo, posso desabafar uma coisa com você? Ela sempre tá aberta para me ouvir. Eu acho isso muito importante da amizade, sabe? Muito mais do que aconselhar, é você escutar um amigo seu. Muito bom, parabéns. É. E foi aí então que você percebeu que a amizade seria fundamental para você dentro da descoberta do câncer. É isso? Sim, sim. A amizade, o exercício físico, acho que tudo associa, né? No dia que eu descobri o câncer, eu tava sozinha na rua, porque o Fogal tava trabalhando, e eu li o laudo no meio da rua. Ali eu comecei a chorar muito, desesperadamente, Sozinha. sozinha, no meio do centro do Rio de Janeiro. Um conselho que eu te dou é, se você receber um laudo do que for, pode ser uma sinusite crônica, por favor, não leia o laudo no meio da rua, não procure saber informações na internet, procure um médico. Eu li o laudo e depois eu fui para a clínica da família, né, lá no Rio chama Clínica da Família, pedi para eles me explicarem um pouco sobre esse diagnóstico e quais são os processos que eu devia passar. E aí, dali, o Fogal me encontrou para me levar para casa, né, e tudo mais. E eu fui para casa, eu chorei muito, eu, sabe, soltei todos os sentimentos que eu queria soltar, porque isso também é muito importante. Depois disso, tipo, uns 40 minutos depois, eu vesti uma roupa de academia e fui para academia encontrar os meus amigos da academia, fazer exercício físico para espairecer a cabeça. Isso foi um comportamento meu, cada pessoa age de uma forma, né? Sim. Tem gente que pode chorar dali, ficar uma semana chorando. Eu sempre fui uma pessoa que sim, o mínimo que eu pudesse chorar, eu queria chorar o mínimo possível, porque eu sou muito chorona, assim. Eu lembro das coisas, eu choro. Então, se eu me entregar,
Aí acabou. Então eu fui pra academia, espareci a cabeça, encontrei minhas amigas. Eu tenho até um vídeo de eu brincando com a minha amiga no pior dia da minha vida, assim, nos últimos anos. Mas assim, até nesse momento do dia que eu descobri o câncer, eu vi a importância, sabe, da gente ter amizade, da gente. Porque o Fogal, ele tava me apoiando. Mas o Fogal, ele é assim: se eu quisesse chorar o dia inteiro, ele ia ser o colo pra eu chorar o dia inteiro. Mas se eu quisesse também sair pra espairecer a cabeça, ele também, então vamos, ele topa tudo. Toda a atitude que eu decidi tomar, ele vai e ele segue, sabe? Então, assim, eu por conta própria, eu falei, não, eu vou pra academia, eu vou espairecer a cabeça, não vou ficar em casa, porque senão eu endoido, vai piorar mais a minha situação. Mas qual foi o primeiro pensamento, assim, quando você falou assim, é diagnóstico, SA positivo, qual foi o primeiro pensamento? Porque a gente sabe que o pensamento ele vai reger o sentimento e o Sim, sentimento vai gerar o seu comportamento. O sim, seu comportamento transformado, né? Não, eu vou para academia espairecer, já muda o sentimento e você já vai quebrando esses pensamentos. Mas qual foi o primeiro pensamento, assim, nesse momento? primeiro eu achei que eu ia de arrasta, né? Falei, Uhum, pronto, acabou, eu com 26 anos vou morrer de câncer. Porque o câncer, as pessoas já associam à morte. uhum, Nesse final de semana eu até perdi uma tia muito querida devido ao câncer também. Minha tia Vera, foi muito triste a perda, os né? sentimentos. Principalmente para gente que está passando por esse tratamento oncológico, perder uma pessoa, quando a gente vê uma outra mulher, ou até homem, né? Porque em casos de doença, acho que todo mundo se acolhe. E quando a gente vê que é uma pessoa da família, é muito triste perder uma pessoa para o câncer em si, sabe? Só que isso acho que me deu mais garra de lutar para conseguir a cura, a minha cura, sabe? Uhum. E quando eu descobri que era câncer, eu achei que eu ia morrer. E aí eu acho que talvez a melhor coisa que eu fiz foi ter ido para a clínica da família para pedir ajuda médica. Eu cheguei lá desesperada, eles me enfiaram numa sala. E aí veio uma moça comigo, né? A segunda pessoa que apareceu na sala tava com corte, assim, uma cicatriz enorme na garganta. E aí ela falou assim pra mim, eu falei, eu vou morrer de câncer. Aí ela falou assim pra mim, calma, eu acabei de passar por um câncer na tireoide, fiz a cirurgia e olha como eu tô bem, eu tô viva, eu tô saudável. Você também vai passar por isso, porque o seu câncer é um câncer de mama, ele é um dos cânceres mais estudados. Eu consegui a minha cura e você também vai conseguir. Fica tranquila. Ela foi me acalmando e assim, se eu tivesse ido direto pra casa, acho que talvez o desespero seria maior, sabe? Uhum. Aí ela me acalmou um pouco. Fui pra casa, eu chorei. Mandei mensagem para uma amiga, um médico oncologista lá no Rio. E aí ela falou assim: Roberta, agora eu tô no hospital. Ela trabalha no acho que na Rede D'Or, se eu não me engano, Uhum. né? Mas nessa área de oncologia mesmo, lá no Rio. E a Carol. Beijo, Carol! Beijo, Carol! E aí eu fui na casa dela, já num horário que ela já não atendia mais ninguém, é a amizade mesmo que move, sabe? Ela leu o diagnóstico e ela é super positiva, eu falo que ela passa uma vibe muito radical, assim, e ela tá assim, calma, cara, o seu câncer é um câncer tranquilo, é um câncer levinho, poderia ser pior, é justamente essa linha que eu sigo pra minha vida, sabe? Uhum. Que assim, de tudo que eu passo ainda poderia ser pior e não é. E ela tá assim, calma, que você vai fazer a cirurgia, talvez você não precise fazer a quimioterapia, mas se precisar também tá tranquilo. Tem peruca colorida, você vai ficar bonita pra caramba. Assim, super me colocando pra cima. Aí Sim. ela sentiu o nódulo, que era palpável. Aí ela sentiu o nódulo, mediu, leu o diagnóstico de novo. E ela falou: Ó, você conta comigo pro que você precisar. Vou te dar um encaminhamento pro INCA lá no Rio de Janeiro. Uhum. Aí eu falei, mas Carol, eu queria tratar lá em Muriaé. Ela, então eu vou te dar um encaminhamento pro hospital de Muriaé e vai dar certo. Você precisa ter positividade, porque o câncer de mama, ele é um câncer assim, o seu câncer ele é um câncer tranquilinho. Aí ela foi me explicando algumas coisas. Aí ela falou, tem o triplo negativo, que ele é bem pior. Eu tenho pacientes que já saíram do triplo negativo curada, você vai sair disso também. E é um câncer que cresce devagar, e foi me explicando tudo. Aí eu acho que quanto mais informação você recebe, isso vai te acalmando um pouco, porque você vai tomando conhecimento, e o conhecimento ele é poder, né? Sim. Então, Conhecimento das pessoas certas, gente, por favor, né? Chat exatamente. GPT, não, pelo amor de Eu Deus. fiz isso quando eu descobri o diagnóstico, foi a pior coisa que eu Não, pelo fiz. amor de Deus. Porque na hora eu falei, chat, carcinoma, que veio o nome carcinoma, na minha cabeça Uhum. assim, é C de câncer, eu vou perguntar ao chat. Falei assim, o que que é carcinoma? Invasou o chat. É câncer de mama. Eu falei, pronto! Aí a Carol me acalmou, foi quando eu fui
buscando conhecimento e tentando seguir uma rotina, assim, de vida, né? Porque ainda assim eu me negava muito de falar assim, eu não vou parar minha vida. A Carol tinha dito que eu ia fazer uma cirurgia para retirar o nódulo, e primeiro, possivelmente por conta do tamanho, do diagnóstico, Sim. o médico sabe, né? E tava seguindo essa linha de raciocínio mesmo, então eu falei, eu não preciso parar minha vida, não, vou trocar, vou pausar a faculdade por um mês, depois eu volto para a faculdade, paro o serviço por um mês, eu fico fazendo a distância, depois eu volto para o escritório, e foi o maior baque que eu tomei, porque fui fazendo vários exames, até o médico falar assim, ó, o médico falou, vamos fazer cirurgia em setembro, 18 de setembro, 17 de setembro. Uhum. Vamos fazer cirurgia. Quando eu cheguei no dia 16 para internar, ele falou assim: você não vai mais fazer cirurgia, você só vai ter que fazer quimioterapia. Aí o mundo desabou, porque parece que vai chegando uma informação atrás da outra. Aí a quimioterapia a gente associa o quê? Perda de cabelo, a primeira coisa que a gente associa durante a quimioterapia. E aí, falei, mas o meu cabelo vai cair? Aí ele falou assim pra mim, ó, você precisa conversar com um oncologista, eu não posso te dar informações que eu não tenho certeza. Fui para um oncologista, doutor Pedro, que foi uma luz na nossa Seu vida, amigo de meu amigo corrida, de incentivador. corrida. Doutor Pedro, um abraço para o Ele senhor. é incrível, doutor Pedro, ele até foi embora de Muriaé, não tá aqui mais, É. mas assim, ele foi embora faltando uma quimioterapia para mim, e eu falo que o doutor Pedro foi luz no meu caminho, porque o doutor Pedro, ele é calvo, e aí ele falou assim, cabelo que não vai crescer é o meu que tá caindo todo dia, o seu vai crescer de novo, você vai perder o cabelo, mas assim, fica tranquila que 6 meses depois o cabelo já começa a crescer, vai dar tudo certo, o importante é a gente prezar pela sua vida, você tem que viver. Então a gente vai fazer a quimioterapia, você conta comigo, e quase toda a quimioterapia eu ia consultava com ele, porque era uma conversa com ele que me acalmava cada dia mais. Ele ia entrando em alguns assuntos que eu chorava, mas que assim, com muito carinho ele foi internalizando isso em mim, e aí eu fui entendendo algumas coisas E você foi tomando e consciência fui desse tomando processo. consciência graças a cada conversa que ele foi muito devagar comigo, sabe? Foi muito calmo, assim, sabe? Assuntos que eu precisaria tratar para o futuro, e ainda preciso tratar para o futuro, ele já foi me alertando com tanta cautela que, assim, quando isso acontecer, eu já tenho uma conversa com o doutor Pedro que já me acalmou hoje, E sabe? como que você, diante dessa consciência, gerou essa força? Porque você vem sempre com um sorriso, né? Quando a gente olha os vídeos lá que você traz na rede social, um ou outro você tá chorando, um ou outro você tá baqueada. Na maioria das vezes, tá ali sorrindo, tá cantando, né? Tá fazendo uma graça na frente do espelho, tá com fogal. Então, assim, como é que é para você esse movimento de buscar essa força dentro de você, e principalmente trazer vida para aquilo que, diante de muitas mulheres, pode ser o fim? Quando eu descobri que era um nódulo no peito, eu me negava que era câncer, até porque minha amiga Carol falou assim pra mim: 98% dos nódulos na mama não são câncer, mas procure um médico, porque assim, tem 2% de câncer, de chance de ser câncer. Mas é bom saber o que que é esse nódulo, porque pode ser N coisas. E aí, eu fui seguindo a minha vida. Eu descobri o nódulo em abril e o câncer em agosto. De abril para agosto, eu vivi uma vida normal. Quando eu descobri o câncer, depois que passou essa semana que eu fiquei baqueada, eu me fiz a seguinte pergunta. É, Cara, eu fiquei 4 meses sem saber que esse nódulo era câncer. E eu vivi, eu corri, eu fiz tudo o que eu queria fazer. Eu saí, continuei fazendo exercício físico, continuei cuidando de mim, recuperando a minha autoestima, porque eu estava ainda nesse processo, sabe? Uhum. Por que que só agora que esse nódulo tem nome, eu vou me baquear? Sabe? Por que que só agora que eu descobri que é câncer, eu vou deixar de fazer as coisas que eu gosto? Foi aí que eu fui associando a tudo que eu já fazia, que já era de praxe eu fazer. Eu falei assim, enquanto tiver vida e enquanto eu tiver força, eu vou continuar fazendo. Aí que eu juntei a fazer a quimioterapia e ir correndo para a quimioterapia, porque eu estava numa rotina tão caótica que eu falei assim, pelo menos aqui em Muriaé eu vou conseguir ir correndo para lá. E aí eu ia para a quimioterapia correndo, porque eu falei, cara, é importante a gente viver enquanto a gente está vivo, sabe? Não é E só existiu essa força durante exatamente. toda a E aí quimioterapia. foi se criando, porque eu acho que essa força é igual à autoestima.
cada dia a gente alimenta um pouquinho e aí ela vai crescendo, sabe? Uhum. Então, assim, nos dias que eu não estava com muita força, eu chamava as minhas amigas, e aí o Fogal ia na frente para adiantar a tramitação da quimioterapia, porque tem todo um processo quando chega na fundação, Sim. né? É, e aí, enquanto ele fazia isso lá, a gente ia correndo, e aí a gente conseguia parcerias, tipo, a Rô mandava uns bolos para minha casa, e aí a gente fazia um café da manhã lá na beira da lagoa. Uhum. Sempre, assim, uma forma de juntar mulheres para a gente estar junto, elas me davam força, e era, querendo ou não, assim, inconscientemente, né, eu também dava força para elas, porque elas estavam passando pelo processo de emagrecimento. Então, só de estar junto com as pessoas, todo mundo ali em prol da saúde, é um movimento muito bacana, né? Sim. Então, assim, foi aí que foi se criando uma força, que eu sabia que eu tinha um pouco dentro de mim, mas, assim, para ela ficar do tamanho que ela tá hoje, né, foi muito importante esse processo, né? É uma construção. E aí, hoje, quantas mulheres teve na sua última corrida? Conta para nós. Foi um Então, movimento grande, gente, foi foi grandioso, foi hoje, incrível, né? durante esse processo que eu chamava as meninas para correr, eu pensei, Querida e Ru, se eu fizesse o Querida Run, né? E eu fiz esse movimento por conta disso. É mais do que uma corrida, por isso que a gente fala que é mais do que correr, né? A gente sempre tenta levar o conhecimento para muitas mulheres e a gente faz um café, faz uma confraternização. Da última, a gente teve uma palestra com a doutora Laís falando sobre saúde ginecológica, foi em março, e março é o mês da conscientização sobre o câncer no colo do útero, mas a gente também teve em dezembro, né? Com o doutor Pedro falando sobre a importância da descoberta do câncer de maneira precoce, né? O Uhum. diagnóstico precoce. Então, sempre tento levar um conhecimento junto com uma confraternização, um café, a gente faz sorteio de brinde. Quando será a próxima? Já conta para nós, já estamos curiosos para saber. A próxima eu vou tentar fazer uma em outubro, porque outubro é o mês da conscientização do câncer de Sim. mama. Então, eu pretendo fazer uma na primeira semana de outubro, se tudo der certo. E é um movimento muito bacana. Convido vocês a Já participarem estamos também. Nesse eu vou tentar associar para quem não quiser correr. A gente vai tentar fazer algum treinão junto com uma caminhada perto do local que a gente vai fazer, né? Um pilates, alguma coisa assim, né? Um hitbox. Mas assim, eu tento associar a importância da saúde, né? Do exercício físico, de cuidar de si, junto com essa autoestima e esse poder que a gente tem de mulheres. Foram muitas pessoas nesse evento, eu acho que deu em torno de Parabéns. 200 pessoas, sendo Ficou muito mulheres, lindo, né? porque a maioria são mulheres, e homens que apoiam a causa também, porque isso é muito importante, né? Sabe uma pessoa que veio aqui? Foi a Val. Isso. A Val Guedes, É. ela é ótima. Não, a Val Guedes não, foi a. Como é o nome da Marianine? Ela Sim, é sim, sobre também. yoga. Aham, conheço ela. E ela tem basicamente isso também. Ela incentiva mulheres a fazer yoga, se olhar, sabe? A Aham, parar, sim, respirar, ter verdade. essa autoconsciência. E esse movimento, ele Esse faz movimento parte de faz- nós, né? É muito interessante porque precisa muito. E quando a gente cria essa consciência, a gente cria uma comunidade, né? Sim. Uma comunidade de mulheres que se apoiam. E a gente vive tanto nessa correria de vida, de rotina, que de vez em quando é bom a gente parar para cuidar da gente, para fazer alguma coisa diferente, sabe? Espairecer a cabeça, porque senão a gente surta, né? Surta. E hoje, quem é a Roberta depois de todo esse processo? Eu acho que eu amadureci muito, assim, Desculpa. Eu acho que eu amadureci muito desde que eu descobri o diagnóstico. Eu aprendi a desacelerar, porque eu vivi uma vida muito caótica. E aprendi a cuidar da minha saúde, a aproveitar a vida, a viver os momentos que importam, porque era muita correria mesmo a minha vida, sabe? Até depois do diagnóstico eu ainda me negava a parar, sabe? Para cuidar da saúde. Eu achava que eu ia dar conta de trabalhar e cuidar da minha saúde, só que o câncer ele é um assunto muito sério, sabe? Assim como outros também, a depressão ela é um assunto muito sério. Isso interfere no nosso corpo, na nossa saúde mental. Eu acho que a Roberta de hoje é uma pessoa que, assim, que prioriza a saúde, que prioriza a vida, que prioriza a viver, a aproveitar os momentos, a ter essa troca com pessoas é muito mais importante do que só trabalho, só estudo, sabe? Parabéns. É isso. Muito bom. É uma inspiração. É uma inspiração. Você tem sido inspiração, como
a maioria das mulheres que passam por aqui, que teve essa virada de chave, que entendem quem elas são hoje, inspirar outras mulheres é o seu nome hoje, Sim, né? obrigada. Não só através de todo o movimento que você tem feito, mas também por essa superação. Porque a gente sabe que você ainda está no processo, que você ainda está vivendo, que você conversou lá atrás com o Dr. Pedro, que ainda existem algumas fases a serem vencidas, mas que você não tira esse sorriso do rosto. Gente, eu fico impressionada, porque é realmente um sorriso verdadeiro, é uma alegria, né, que você transmite, e isso mostra para nós que sim, nós somos capazes, né, de Sim. superar as nossas dificuldades. Um oferecimento dos estúdios Bunny para você que quer gravar o seu podcast, que quer tirar suas fotos empresariais, corporativas, em família. Acesse agora o Instagram dos estúdios Bunny e faça você também registros dos seus melhores momentos. Vamos para o fato ou fake. Preparada? Vambora! E agora que pega, hein? O Muitas que mulheres será? têm medo desse movimento, mas agora é com você. Tá. Fato ou fake com Roberta Rocha. Preparada? Sim, Para superar um diagnóstico é preciso ser forte. Fato ou fake? fato. Por quê? Eu acredito que as pessoas precisam ser fortes, mas não necessariamente o tempo inteiro, porque ninguém é forte o tempo inteiro, sabe? Então, assim, para a gente superar um diagnóstico, seja ele o que for, a gente precisa realmente ser forte, sim, e ser pessoas positivas, porque tudo na nossa vida, o psicológico, ele intervém muito. Então, se a gente tiver um psicológico forte, se a gente tiver o pensamento positivo, a gente é capaz de superar qualquer coisa, sabe? Muito bom. E isso intervém também até para o tratamento do câncer. Muitas pessoas se entregam durante o tratamento. Então, eu acho que ter essa força de saber que você vai superar, de enfrentar, independente de qualquer coisa, ela é capaz sim de te levar mais para frente. Muito bom. Fato ou fake? O Ozempic provocou o nódulo. Gente, isso é a maior fake news da história. Fakeíssimo, né, Jaqueline? Fakeíssimo, fakeérrimo. Por quê? Como é que chega isso? Conta pra gente. Eu fazia o uso do Ozempic, e aí logo depois que eu parei com o Ozempic, assim, eu descobri o nódulo, eu já fazia uso do Ozempic, só que depois que eu parei, que eu divulguei que eu tava com câncer. Só que, assim, não existe estudos que comprovem que o Ozempic gere um nódulo em uma pessoa, né? Cause o câncer de mama. Pelo contrário, por quê? O câncer de mama, ele é um câncer hormonal e ele acontece justamente por estilos de vidas ruins, juntamente com uma condição genética, tá? Eu Uhum. já tinha uma condição genética, o meu câncer de mama, ele é hereditário, ele vem de família, apesar da minha família não ter apresentado nenhum câncer de mama até hoje. A família próxima, que eu digo, vó, mãe, irmãs, não tem ninguém na minha família assim, com isso. Mas ele já era uma condição genética que eu tinha, que ela ficava dormindo no meu corpo e ela iria acordar se eu tivesse um estilo de vida errado. E aí aconteceu disso. Alimentação ruim causa câncer de mama, aumenta a predisposição ao câncer de mama, né? A forma Sim. correta de falar. Assim como a obesidade, consumo de bebida alcoólica, isso tudo aumenta a disposição do câncer de mama. Quando eu estava uma pessoa obesa, o meu hormônio estava desregulado e isso causou um nódulo na mama que gerou o câncer. Então, assim, o meu câncer de mama, ele apareceu devido a um estilo de vida errado que eu tive, e aí calhou dele aparecer em mim, mas não foi por conta do Ozempic, pelo contrário, o Ozempic ele ajuda a regular os hormônios no corpo e ajuda no processo de emagrecimento. Uma vez que você está emagrecendo e cuidando da sua saúde, o câncer não aparece. O meu câncer já estava comigo já. Muito bem. Fato ou fake? A atividade física é primordial para qualquer estágio da sua vida. Fato. A atividade física, é isso que a gente estava falando, né? Sobre a importância de uma boa alimentação e a prática de exercício físico, no meu caso, por conta do câncer. Mas para qualquer pessoa também, seja qualquer diagnóstico que você tiver, o exercício físico ele é um ótimo elemento
para o processo de vida que você estiver passando. Se você estiver com depressão, pode pesquisar na internet, já que as pessoas Sim. gostam tanto de perguntar as coisas ao chat GPT, Sim. você também tem que perguntar isso. O exercício físico, para quem está com depressão, eu já passei por um processo depressivo. Para quem está com depressão, ele é ótimo para espairecer a cabeça, ocupar a mente e o cansaço físico para a pessoa dormir bem. E para quem está passando pelo tratamento oncológico, o exercício físico ele é um ótimo aliado para reduzir os efeitos colaterais, sabia disso? Sim. Ele é um ótimo elemento para te ajudar nisso. Então, assim, de fato, o exercício físico ele é muito importante em Para qualquer coisa processo, na nossa vida, para né? qualquer coisa. E a Seja você... gente está falando muito aqui de mulheres 40 a mais em específico, né? Que volta para academia, que muda a alimentação, que vai fazer uma corrida, que tem uma atividade física regular. Sim, Tudo isso apoia muito o nosso corpo, porque o nosso corpo ele é uma máquina. sim, E essa máquina precisa de manutenção. E a atividade física vem com essa manutenção, sim. né? Uma musculação, um pilates, uma corrida, uma natação, um beach tênis. Tá em movimento, ele vai criar resistências, né? Sim. E a partir disso, então, a gente percebe que sim, é um aliado para qualquer fase da nossa vida, em qualquer momento que a gente tiver. Eu, por conta dos medicamentos, né? Eu estou na menopausa. Não tenho 50 anos, Sim. mas eu estou na menopausa por conta dos medicamentos que a gente toma para pausar essa produção de hormônio no corpo, porque o hormônio ele alimenta o câncer, né? Uhum. Então, durante o tratamento, a gente tem esse cuidado. E aí, a gente vê que realmente, assim, o exercício físico ele também é importante, até assim, a pessoa que está na menopausa, né, pós-menopausa também, ou até antes, a pessoa que está entrando na menopausa, ou até você, se tiver uma vida super normal, cara, o exercício físico, ele é um ótimo aliado, porque, assim, a falta dele interfere em tantas outras coisas na nossa rotina, impede a gente de fazer tanta coisa. Tem gente que é magra, que acha que é saudável, tem uma dor no joelho por falta de prática de exercício físico, sabe? E não é só academia, musculação, não. Tem tanta coisa hoje pra gente fazer. E a gente Tem um pode escolher, né? pilates, tem um hitbox, tem tanta coisa que a gente pode escolher pra fazer que É só encontrar o prazer na vida, né, Roberta? exatamente. Manter esse sorriso lindo para viver, isso faz toda a A diferença. academia, ela gera muita coisa boa, sensação boa. Depois que você faz academia, parece assim, que você tá até flutuando. Tá É a endorfina, né? Endorfina, né? Verdade. Roberta, muito obrigada pela sua participação. Eu ficaria aqui te ouvindo, conversando com você o resto do E dia. eu gosto de falar também, né? E assim, há muito tempo, né, a gente não se encontrava, Sim. mas eu quero agradecer de coração a sua disponibilidade de estar aqui no meio dessa agenda entre corridas, tratamentos, estudos, né, porque você continua seus estudos, Eles estão pausados agora, mas as divulgações, né? Como as digital divulgações, como influencer, digitar o fogal, a casa, o arroz e o fogal feijão. da demandas. O Glenn me nós ajuda queremos- muito em casa, Nós graças a queremos Deus. te agradecer de fato, tá, pela sua presença, por essa participação, por inspirar outras mulheres a se cuidarem, a olharem para si, não só no Outubro Rosa, não só no O ano março, né, mas durante o inteiro. tempo todo, o tempo que é necessário nós pararmos e olharmos para nós. Muito obrigada. Eu queria que você deixasse agora aquele recadinho do Pode Só para Elas. O que pode só para elas? Queridas, olha só, aqui no Pode Só Pra Elas, eu quero deixar um recado pra você que você pode se cuidar, que é muito importante, tá? Você cuidar da sua saúde, você cuidar da sua saúde mental também, ela é muito importante, porque assim, pra gente seguir o que a gente tiver que seguir na vida, pra gente vencer o que a gente tiver que vencer, a gente precisa primeiro priorizar a gente, cuidar da gente, independente da demanda que você tiver e passando por aí, tá? Cuide de você, cuide da sua saúde. Procure amizades sinceras que te ouçam se você está precisando de alguma coisa. Se você não tem amizades sinceras, procure uma terapia. Tá? Simone está aqui, né, Simone? Disponível. Mas Sempre. assim, cuide da saúde de vocês. As meninas têm o grupo delas aqui também, que acolhe outras mulheres. E se você também souber de alguma amiga que está precisando de acolhimento, seja a amiga acolhedora, tá? Então, assim, acolha outras mulheres, se abracem e cuide de vocês, cuide uma das outras. Aproveite para deixar seu @ querida.
A querida está no Instagram e no TikTok. O meu Instagram é Roberta, eu comi o R do meio, Roberta Rocha. E no Instagram, no TikTok, o meu é a mesma coisa, é só procurar lá. Ok, muito obrigada mais uma vez. Que você continue inspirando outras mulheres com a sua vida, com a sua história, com o seu sorriso e com toda a força que você tem. Obrigada mesmo, tá? Obrigada. Você que está aqui assistindo o nosso episódio, que gostou, se inscreva no nosso canal, compartilhe esse episódio, chamem outras mulheres para que você continue recebendo toda semana uma dosezinha de inspiração. Muito obrigada pela sua participação aqui conosco. Um beijo. Beijo. Beijo!